Na aulinha de hoje, a gente vai resolver algumas questões aí que eu considero assuntos importantes para a prova, tá? Então, peguem a habilidade que a gente vai revisar um pouquinho nessa questão de hoje, beleza? E aí, na análise combinatória, a gente tem, né, o fatorial, principalmente. O que que é o fatorial, né? Por exemplo, 2 fatorial. No caso aí seria 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 fatorial, 4 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. N fatorial, sempre você vai multiplicando por ele menos 1, certo? E aí a gente tem, primeiramente, o princípio fundamental da contagem, né? Que é o primeiro princípio, que é o princípio aí básico da análise combinatória. Então ele faz aqui um exemplo, por exemplo, uma pessoa fará a viagem e pretende levar 2 camisas, 2 calças, 3 sapatos. Quantas combinações diferentes ele pode ter, né? Quantas formas diferentes a pessoa pode se vestir. Então você vai multiplicar o número de possibilidades, certo? Então seria 2 vezes 3 vezes 2, né? Aí a gente tem as permutações. Permutação simples, que é quando você permuta, por exemplo, a palavra grupo, ela tem 5 letras. E aí você vai permutar essas letras. Você consegue formar várias palavras diferentes. Então, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você consegue formar 120 palavras, né? 120 anagramas da palavra grupo. E aí a gente tem a permutação com repetição, que é o exemplo da palavra banana, né? A banana tem 6 letras, só que o N se repete 2 vezes, o A se repete 3 vezes. Então você faz uma permutação de 6 fatorial, né? Por 2 fatorial dividido por 3 fatorial. E aí você consegue achar quantos anagramas da palavra banana você consegue repetir. Aí a gente tem também a combinação, né? O que que seria a combinação? Você vai ter uma quantidade de possibilidades em que a ordem não importa. Então, por exemplo, ele faz aqui a pergunta: com 10 espécies de frutas, né? Quantos tipos de salada ele consegue fazer, né? Que nesse caso aí com 6 espécies diferentes. Então você vai pegar uma combinação com 6 espécies diferentes de fruta. Né? Então, você vai pegar 6 dessas 10. Mas não importa a ordem, não importa se é banana, maçã, primeiro, né? O que importa é essa combinação. Já quando a gente tem, é, já quando a gente tem uma, um arranjo, né? O arranjo, a ordem importa. Então, por exemplo, ele teria, se você quisesse fazer uma mistura aí de frutas, mas com a ordem tal. Aí você botaria essa ordem e aí você usaria a fórmula do arranjo, né? Então aqui tem um exemplo que aí vocês podem depois dar uma olhada, beleza? Aí a gente tem também a permutação, a combinação completa, que eu não acho tão importante assim para o Enem, mas é bom saber os exemplos, tá? E a permutação circular, que às vezes também é bom saber os exemplos, tá? E aí, gente, isso daqui é uma questãozinha clássica de análise combinatória, né? Que já caiu no Enem nos anos anteriores, né? Mas também é um assunto aí que pode cair novamente, tá? Então, vamos lá, ler com calma aqui a questão número 1, tá? Ó, 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, então André, Bernardo e Carlos, moram em condomínios diferentes, né, fechados, em uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando as quadras desses condomínios nos pontos A, B e C. Tá? De A, né, no caso A de André, B de Bernardo e C de Carlos. André deseja se deslocar da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, né, seguindo ao longo das ruas e fazendo sempre deslocamento, direita ou para cima. Então, ele vai para a direita ou ele vai para cima, né? Aí, vamos lá. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições. Gente, olha só. Você poderia ir contando, né? Tipo assim, ele pode fazer isso, 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 sem passar, né? Mas, assim, daria um trabalho danado, né? Você fazer e achar todas as possibilidades, né? Aí existe uma fórmula. Isso daqui a gente pode fazer da seguinte forma. Ó, a gente vai fazer a quantidade total, por exemplo, de A até B, né? De A até B, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, como é que seria de A até B, né? De A até B, a gente teria
vou botar lado, 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 cima, cima, cima. Então, isso daqui a gente tem um anagrama, né? E aí a gente tem a permutação com repetição. Olha só a permutação com repetição. A gente tem o quê? Uma permutação de 7 com 4 a 3. Então, como é que ficaria isso daqui? Ficaria 7 fatorial, né? 4L repetido, dividido por 3 repetido. Então, isso daqui seria possibilidades, né? No caso aqui, ó, lado, 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 cima, cima, cima. Então, isso daqui eu vou achar um número de formas que eu consigo de A para B, um número total. Só que vai passar por C. Por quê? Porque eu não excluí C. Então, eu vou fazer primeiro de A para B e depois eu vou diminuir com de A para C para fazer essa permutação. Então, como é que fica isso daqui? Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial e 3 vezes 2 vezes 1, né? Esse 4 vai embora com esse 4, esse 3 vezes 2 vai embora com esse 6. A gente sabe que o número de possibilidades de A até B é 35 caminhos. Então, de A até B é 35 caminhos. Aí você vai nas alternativas, você vê que tem 35. Aí o cara vai lá e marca. Só que olha só, agora eu tenho que diminuir o número de possibilidades de A até C. Por quê? Quando ele vai de A até B, nessa forma, ele inclui esses caminhos, entendeu? Ele inclui esses caminhos. Por quê? Se ele poderia ser lado, lado, cima, cima, lado, lado, cima, entendeu? Então, agora eu vou ter que fazer o de A até C para diminuir. Então, de A até C, eu tenho, ó, vamos lá, pagando aqui. Eu tenho lado, lado, cima, cima. Então, lado, lado, cima, cima. É o quê? É uma permutação de 4, 2 a 2, tá vendo? Por quê? Ele repete 2 vezes o L e 2 vezes o C. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Isso daqui vai dar 4, né? Vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 vezes 1, né? Corta isso daqui com isso daqui, a gente divide isso daqui com isso daqui, né? Isso daqui vai dar 2, certo? Calma aí, certinho. E aqui a gente tem que isso daqui dá quanto? Vai dar 4 vezes 3 vezes 2. Ó, vamos lá. Vamos fazer com calma aqui. Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E embaixo, 2 fatorial, né? E aqui também a gente sabe que vai dar 2 fatorial, né? Aí vamos lá. Esse 2 vai embora com esse 2, certo? E aí a gente tem aqui 2 vezes 1. Então seria aí 4 vezes 3 vai dar 12, né? 12 dividido por 2 vai dar 6. Beleza? Aí a gente tem que nesse caso, ó, aí, aí a gente vai ter que ele tem 6 possibilidades de ir de A até C, né? São 6 possibilidades de ir de A até C. Só que o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer de C até B, né? Que seria o nome de possibilidade que ele sairia dali. Então, o que a gente faz? A gente tem que, aqui, ó, vai ter lado, lado, cima, né? Então, vamos botar de C até B, né? Lado, lado, cima. Isso daqui vai ser o quê? Permutação de 3 fatorial sobre 2 fatorial sobre 1 fatorial, né? Permutação de 3, 2 a 1, né? Então, seria o quê? 3 fatorial por 2 fatorial e 1 fatorial. Isso aqui dá 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí corta. Isso aqui vai dar 3. Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar todas as possibilidades que ele tem de vir tanto de A para C e de C para B. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar esses dois agora, ó, de A para C e de C para B e vou multiplicar. Por quê? Porque é o número de possibilidades que ele passa por esse caminho. Então, seria 6, né? Seria 6 vezes 3. Isso daqui dá 18. Então, ele tem 18 caminhos desses 35 que ele passaria pelo ponto C.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente pegar 35 menos 18 caminhos, a gente vai ter que são 17 caminhos possíveis que a gente teria de A até B sem passar pelo ponto C. Entendeu? Aí a gente elimina essas duas possibilidades, de A até C e de C para B. Tá? Então, olha só, é uma questão que é uma questão padrão, né? Essa questão já caiu nos anos anteriores, tá? Então, tem que fazer com calma, lembrar da permutação, lembrar das fórmulas que dá para fazer, beleza? Aí vamos lá, gente. Questãozinha aí para a gente revisar um pouquinho de geometria analítica, né? Na geometria analítica, a gente tem a circunferência, né? E a circunferência, ela vai ter uma fórmula, né? E essa fórmula é da equação da circunferência. E aqui, ó, a gente tem que x quadrado, x menos a. O a seria o quê? Seria o local no ponto x, que seria o centro da circunferência. E o beta? O beta, nesse caso aqui, seria no ponto y um valor que seria no centro. Então, alfa e beta são os pontos do centro dessa parábola, né? No eixo x e y. Tá? E a equação reduzida, ela se dá para essa fórmula. X menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado é igual a r ao quadrado. Quando a gente abre essa equação, a gente chega aqui. E aí a gente consegue achar umas relações. Por exemplo, o A ele vai ser o quê? Ele é igual a menos 2 alfa, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente vai ver esses exemplos, ó, por exemplo, aqui seria, né? Seria o quê? Seria o A. Então, você vai pegar A é igual a menos 2 alfa, né? Aí, esse A é quanto? 4x. 4x é igual a menos 2, né? 4. Botar assim, 4 é igual a menos 2, né? Só que nesse caso é menos 4. O alfa, nesse caso aí, é igual a 2. Então, o ponto do centro aqui, ó, é igual a 2 no eixo x. Entendeu? Por quê? Essa fórmula aqui se encaixa aqui, ó. E aí, quando a gente vai olhar essas fórmulas, a gente consegue identificar o alfa, a gente consegue identificar o beta, né? Ó, a gente consegue identificar o alfa aqui. O alfa é igual a quê? Menos 2 alfa é igual a menos 8x. A gente vai achar que o valor de x é igual a 4. Nesse caso aqui, ó, menos 6. Y é igual a menos 2 beta. O y é igual a 3. E o raio, gente? O raio, ó, a gente tem que fazer aqui, ó, alfa mais beta menos raio ao quadrado é igual a c. Esse c é igual a 12. Então, o que que a gente faria? Ó? 16 mais 36, 16 mais 36, nesse caso aqui, menos 12 é igual a o raio ao quadrado, né? Então, a gente teria que fazer que 16 menos 36 é igual a 12, menos o raio, a gente acharia que o raio é igual a 5. Então, é uma das formas de você calcular, tá? Assim, o que eu acho importante saber? A equação reduzida, tá? Saber calcular o raio, porque o raio ele vai identificar muitas coisas nessa circunferência, tá? Então, depois recomendo que vocês deem uma olhada nessas questões, porque às vezes pode cair, tá? Mas, às vezes, não precisa também saber como fazer questões e lembrar da fórmula, porque é só você usar a geometria plana, de uma forma geral. Igual nessa questão aqui, ó. Ele pergunta, com base no gráfico e nas afirmações anteriores, qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match nos usuários QRS simultaneamente? Tá? Então, a gente tem que ver aqui qual o ponto, né, do bar. Aí vamos lá, o aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto, informações pessoais e indica as características com quem deseja estabelecer contato e determina o raio de abrangência a partir da sua localização. Né? Então, ele vai determinar o raio. Aí, beleza, a gente vê aqui, ó, o aplicativo identifica pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Então, a gente tem que ver se está dentro do raio de abrangência. Caso um dos usuários tenha um perfil compatível e esteja numa região de abrangência comum, ambos os aplicativos promovem contato, que é o match. Né? O usuário P define um raio de abrangência 3 quilômetros. Então, vamos lá. Ó, P está aqui. Ele vai definir um raio de 3 quilômetros. Então, a gente tem vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Então, olha só, toda essa região ele vai estar pegando, né? A gente faria uma circunferência aqui com um raio de 3 quilômetros, beleza? Vamos lá. E busca ampliar a possibilidade de obter um match e se deslocando para uma região central da cidade que concentra maior número
de usuários. Então, ele quer para uma região para conseguir. Aí vamos lá. O gráfico apresenta alguns bares que os usuários costumam frequentar para ativar o aplicativo, representados por um, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os bares. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. Então, olha só, ele tem que vir para algum desses bares para ver qual é o raio que abrange todas essas pessoas. Aí ele pergunta, com base no gráfico, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de obter um match com o usuário QRS. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer os raios. Ó. Por exemplo, aqui, 1, 2, né? Ó, esse daqui daria match com S. Então, quando a gente fizer um raio de 3, a gente tem que desenhar uma circunferência de 3 que bata em todos os pontos. Então, olha só, vai bater, tá vendo? Aí aqui fechou, entendeu? Então, ó, no ponto 3 ele já conseguiria esse match. Se a gente fosse no ponto 1, então, ó, ponto 3 ele consegue match com os 3. Se a gente fosse para o ponto 1, será que ele conseguiria? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ó, ele fala que tem que ser uma distância, aí aqui entra uma questão, ó, menor ou igual ao raio, né? Então, nesse caso aqui, no ponto 3, no ponto 1, ele conseguiria, né? Ele conseguiria também, certo? Só que é menor ou igual ao raio. Nesse caso, ele está batendo no raio aqui. A gente poderia deixar o ponto 1 também, né? Mas nesse caso, eu acho que o ponto 3 ele já consegue abranger todos os três aí, né? Ó, se a gente fizesse aqui também, né? Beleza? Aí vamos lá, vamos ver a próxima aí, né? O ponto 1, ele abrange também todos os três. Ó. O ponto 1, ele vem aqui, né? Ele consegue fazer um círculo que abrange todos os três, né? Aí no ponto 4, a gente tem 3 para cá, 3 para cá, e ó, ele não vai bater um match com essa. Então, o ponto 4 a gente elimina, né? Aí o ponto 2, a gente tem 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá, né? Aí, beleza. Ele tem que fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ó, né? Aí ele está pegando também todas as regiões, né? Aí vamos lá. É, a questão pergunta o seguinte: com base que teria a possibilidade de obter um match simultâneo com QRS, né? Então, no ponto 2, ó, ele consegue também. Ó, não, na verdade, ele não consegue com R, né? Quando a gente faz aqui, gente, se a gente fizesse assim, ó, por exemplo, o raio, certo? A gente teria que ver até que ponto daria esse ponto 3, por exemplo. Aqui é 2, né? Então, aqui também é 2. Aqui dá 2 raiz de 2, né? Aí 2 raiz de 2 daria 2,8. Então ele consegue pegar também essa região, né? Assim, essa questão, eu acho que, sei lá, ele está dando vários gabaritos, né? A não ser que eu tenha interpretado errado. Vamos ver de novo a questão, vamos ler de novo. Ele fala o seguinte: com base nas afirmações, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com o usuário QRS, né? Aí, beleza. Ele fala que o raio do usuário P é 3 quilômetros, né? Ah, perdão. Aí a gente tem que ver. Ele fala que os pontos QRS são compatíveis com raios 3, 2 e 5. Então, cada QRS vai ter um raio também que vai definir a sua distância. Por exemplo, o Q? O Q, o raio é 3. Então, por exemplo, nesse bar ele conseguiria, nesse bar ele conseguiria, mas ele tem que ver também a compatibilidade das outras pessoas, se eles botaram raios compatíveis. Então, quando a gente tem o quê? Vamos desenhar o quê? O quê? Ele fala que o raio é 5, né? 5, gente, ele abrange bastante coisa, né? Então, ele consegue abranger todo mundo, né? Então, seria um raio que abrange praticamente todo mundo. Aí o R. O R, vamos lá, o R é 3, né? O R é 3. Seria um raio mais ou menos assim, ó, tá?
Seria um raio mais ou menos assim. Aí o R, na verdade, é 2, né? Perdão, o R é 2. Então seria um raio assim, seria um raio menor, certo? Que ele consegue abranger o 1, tá vendo? Pelo R, a gente já elimina o 3, 4 e 5. E o outro, o S? O S ele fala que é 5. Então, o único raio que a gente consegue nos três matches é o raio 1. Por quê? O raio 1 ele também bate tanto. Por exemplo, se a pessoa estiver aqui no ponto P, que ele tem um raio que é 3, né? O raio 3 dele vai pegar todos os outros matches. Então, ele vai enquadrar todas as regiões, né? Então, tem que ficar atento nisso. Por quê? Ele tem que ver a posição de cada pessoa, né? E ver qual é o que enquadra todas as pessoas, certo? Deu para entender? Essa daí parece que ficou um pouco confusa, né? Mas vocês entenderam? Entenderam? Beleza. Assim, a gente tem que ver o match da pessoa, né, que é 3, e tem que ver o match dos pontos QRS, que é 3, 2 e 5. E qual o único que se enquadra? É quando ele está no ponto 1. Quando ele está no ponto 1, ele consegue fazer match com R, consegue fazer match com S, consegue fazer match com Q. E eles também, que tem um raio deles definidos, vai conseguir fazer match com ponto 1. Entendeu? Então, é a questão que a gente tem que fazer esses dois parâmetros. Tá? Vamos lá. Próxima questãozinha, uma questãozinha aí de função do primeiro grau, né? E aí, vamos lá, gente. A gente sabe que a função do primeiro grau, a gente tem f de x é igual a x mais b, certo? Mas tem questões que a gente nem precisa usar essa fórmula. Dá para a gente interpretar direto sem usar a equação do primeiro grau. Aí vamos lá. Nessas condições, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero? Então, olha só, sexto mês, ele tem que atingir o nível zero, né? Vamos lá. Em um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de recursos naturais, sobretudo de recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período e o resultado foi mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue ao longo dos meses. Então, olha só, a gente tem que ele está com 30% e ele quer chegar o quê? A 0%. Só que olha só, gente, esse gráfico não vai a 0%. Então, a gente teria que fazer mais uns pontinhos aqui, ó, e chegar o quê? A 0%, né? E prolongar esse gráfico para lá. Por quê? Quando isso daqui for bater, ó, vai bater bem mais embaixo, né? Aí, beleza. O que que a gente pode fazer? Quantos meses, né? Ele quer saber quantos meses ele vai bater nesse ponto aqui, que é o ponto zero do reservatório. O que a gente pode fazer? Ó? Vamos lá. A gente pode pegar esse parâmetro aqui. Por quê? A gente vai pegar de 30 a 10, ó, 30 menos 10 é igual a 20%. 20% ele diminuiu em 6 meses, certo? 20% a gente pode botar que não foi nem em 6 meses, foi em 5. Ó. Por quê? Ó? Esse ponto aqui é do 1 até o ponto 6. Então, isso daqui de 30 menos 10 é a mesma coisa que 6 menos 1. Né? Então, a gente botaria 20% diminuiu em 5 meses. Beleza? Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Né? Aí ele pergunta, para ele descer de 10 até 0, a gente sabe que 10% vai ser um número x de vezes. Qual é esse número x? X é igual a 2,5 meses. Então, a gente já mataria a questão só fazendo isso. Mas, ó, tem que ficar ligado na interpretação do gráfico. Por quê? Aqui vai de 1 e aqui não vai no ponto zero. Então, a gente teria que também ampliar esse gráfico para cá, tá? Então, a questãozinha que é um pouquinho maldosa, né? A gente tem que ver os pontos finais do gráfico, né? Então, ele vai descer 10% em 2,5 meses após o sexto mês, beleza? É uma questão que tem que ficar atento para não dar bobeira. Show de bola? Todo mundo entendeu isso daí? Beleza? E por último, gente, última questãozinha que a gente vai revisar matemática hoje é uma questãozinha de logaritmo, né? E a gente tem as propriedades do log. Deixei aqui para vocês verem depois as propriedades do log.
logaritmo de multiplicação, abre em log de soma, logaritmo de divisão, abre em log, né, de diminuição, né, de subtração, logaritmo de potência, ó, ele vem para frente, tá? Então a gente tem também logaritmo de 1, é zero, ó, logaritmo de base. Então, é uma das formas de você ter aí questões de logaritmo. Aí vamos ler a questãozinha aí e provavelmente vai ser aplicada a uma dessas propriedades. Aí ele fala o seguinte: a lei, a lei de Zipf, batizada como o nome do linguista americano, é uma lei empírica que relaciona a frequência a uma palavra dada em seu ranking, né? Aí vamos lá. Ele dá F é igual a A sobre R elevado a B, beleza? Aí vamos lá. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, tá? Ou seja, R é igual a 1 para a palavra mais frequente, R é igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. Então, R é igual a 3, terceira palavra mais frequente, e assim por diante. A e B são constantes positivas, né? Aí vamos lá. Com base nos valores x log de R e y log de F, é possível estimar os valores para A e B. Tá, gente? O que a gente tem que fazer? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, isso daqui, ó, F é igual a A sobre R, né, elevado a B. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o log de todo mundo. Por quê? A gente vai pegar o log de F é igual a log de A sobre R elevado a B. Beleza? O que a gente pode fazer agora? A gente vai fazer com calma. A gente vai pegar log de F. Ó, log de A elevado a B é log de A menos o log de R elevado a B. Beleza? Olha só como é que vai ficar fácil agora. Ó, log de F é igual a log de A. Quanto é o log de A? Ele dá aí log de A? Não. Então a gente vai manter esse log de A. E esse B? Esse B vai vir para frente. Vai ser B vezes o log de R. Ó, o B veio para cá para frente, né? O log de R é quanto? O log de R é x. Então aqui seria x. Aí vamos lá. O log de F é igual a log de A menos B vezes x. Aí a questão fala o seguinte: log de f é igual a y. Então isso daqui, ó, é igual a y. Y é igual a log de f, log de a, menos log de b vezes x, que é o gabarito da letra A. Entendeu? Então, você vai substituindo com base na questão vai te dando. E a gente só usou uma propriedade, que foi essa daqui, ó. Foi a propriedade do logaritmo de diminuição. E eu uso essa daqui também, né? Que joga a potência para frente. Beleza? Então, ó, estudem essas questões, tá? Deem uma revisada nesses assuntos. São assuntos importantes, principalmente para matemática aí nesse segundo dia do Enem.